É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia de corrente forte de batalha espiritual em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Ontem nós tivemos o primeiro encontro Celebrai e foi algo extraordinário que superou as melhores expectativas. O que Deus fez no meio dos jovens neste nosso retiro espiritual. Houve batismo com o Espírito Santo e aquele povo todo ali foi tomado de um fogo do Espírito de Deus, de uma força da parte de Deus, um poder mandado por Deus que não tem palavras que consigam te explicar ou expressar o que exatamente nós vivemos, de tão grandioso. Deus tem seus mistérios. Deus, Ele faz coisas que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. E ontem foi um desses dias que Deus subiu o nível espiritual nesse nosso encontro, de cada pessoa que estava ali. Quem entregou no mover do Espírito a sua vida, quem se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo, saiu completamente diferente da forma que entrou. E muitos jovens falaram a língua dos anjos, muitos foram arrebatados pelo poder de Deus, tiveram experiências íntimas e profundas com Deus. Houve jovens que foram curados e passados que foram apagados. Dor, sofrimento, remorso, é aquela situação onde a pessoa vive na defensiva, amarga. Isso tudo ontem teve gente que recebeu a libertação. Deus operou uma verdadeira limpeza espiritual no interior de cada pessoa que estava ali. Até porque, para uma pessoa receber o Espírito Santo e o batismo, do Espírito Santo, porque a gente recebe o Espírito Santo quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Mas ser batizado no fogo do Espírito Santo é diferente. Aí a manifestação é através dos dons de línguas, desse ânimo, dessa força que vem no ímpeto do Espírito Santo mesmo dentro de nós. Um ânimo, um desejo de ganhar almas, de evangelizar, de apregoar ao mundo as boas novas do Reino dos Céus. E uma pessoa, para receber o batismo com o Espírito Santo, ela precisa buscar este dom. A palavra de Deus diz que a gente tem que se dedicar a buscar esse dom. E ontem eu ensinei isso para os jovens na mensagem e, conduzida pelo Espírito, o Espírito de Deus, eu fiz essa busca do dom de línguas dos anjos, a língua, o idioma do céu. E Deus deu esse presente para centenas de jovens que estavam ali. Foi realmente maravilhoso, impressionante, muito forte. E eu estava ali ministrando como apóstola, mas quando eu olhei para o meu filho Davi e vi ele falando em línguas, a língua dos anjos, a primeira vez, eu fiquei muito grata a Deus. Davi foi batizado com o Espírito Santo, o meu sobrinho, o pastor Lucas, também, o pastor Luiz Guilherme também, o pastor Josué, pastor Hudson, e tantos pastores maravilhosos estavam ali, que receberam esse batismo com o fogo do Espírito Santo, que eu estava assim realmente com expectativa de vê-los viver essa experiência, o que ainda não tinha acontecido com esses que eu citei e com alguns outros também. Agora os jovens em massa receberam essa força, todos ali, salve pouquíssimas exceções, mas a maioria esmagadora recebeu de Deus esse dom, esse presente, porque a busca foi assim intensa, uma entrega total e experiências muito profundas. A jovem Raquel, filha da bispa Lidiane Lima, me emocionou muito quando ela contou
pra gente a experiência dela, porque ela não conseguia parar de sorrir. E ela falava, gente, minha bochecha tá até doendo, tô com cãibra na bochecha. Porque o gozo no espírito foi tão grande que eu até agora, tem horas que a oração terminou, eu já tô conseguindo falar normal, mas eu não consigo parar de sorrir. Eu tô rindo e ela falava e gargalhava, e a gente rindo, ela rindo. Porque ela foi tomada de uma força do céu. Uma coisa inexplicável. Só da parte de Deus alguém consegue viver uma experiência dessa. Teve um jovem que chorava alto. E chorava e não conseguia parar de chorar. Mas ele chorava e sorria ao mesmo tempo, porque ali ele estava sendo batizado pelo Espírito Santo, recebeu o dom de línguas, mas o gozo que ele recebeu no Espírito, porque essa é uma das manifestações, né, do batismo com fogo do Espírito Santo, uma força de alegria, uma força tão grandiosa dentro da pessoa que parece que ela vai explodir, e ela começa a tremer, e ela perde as forças da perna, e ela começa a pular, ela começa a querer orar, e de repente ela está falando em línguas, porque ela não consegue falar a língua, o idioma, porque ela está tomada do Espírito Santo. E foi incrível, foi um negócio assim, eu posso ficar aqui horas te contando experiências assim individuais que a gente presenciou, de jovens que tiveram um mergulhar muito profundo nas águas do Espírito Santo e foram tomados de um poder muito grande no dia de ontem. Agora o que eu tenho para dizer para você que não foi, é que essa foi só a primeira edição. Nós teremos mais edições, né? Mais encontros do Celebrai. E é um retiro espiritual. Você sai da sua casa, do seu ambiente do dia a dia, se retira do seu ambiente comum do dia a dia e vai para um lugar buscar com toda a intensidade, com toda a força, o Espírito de Deus, aprender, amadurecer, aprofundar na vida com Deus, e isso é transformador. Transformador. Eu estava ouvindo um áudio que eu recebi da missionária Ana Vitória. Ela é até uma pastorinha da Turminha da Madrinha. Me mandou um áudio maravilhoso, dizendo assim: apóstola, ninguém esperava o que a gente viveu. O Espírito de Deus surpreendeu todos nós. Eu estou maravilhada e eu fui muito edificada, eu recebi muito poder de Deus na minha vida. Eu ouvi a pastora Giovana falar: apóstola, eu precisava disso. Eu só não sabia que era disso que eu precisava. Eu estou completamente completa, né? Eu estou completa agora, porque agora eu recebi o que me faltava e eu nem sabia que era isso que me faltava, né? E ela falou que precisava muito disso. Então você vê experiências tão fortes. Filhos de presbíteros. Tem um jovem também que estava nas drogas, e um rapaz tão bom, tão maravilhoso, pai de família, inclusive, marido, mas ele caiu nas drogas, né? Teve um período de fraqueza e caiu, e Deus fez ele apagar, Deus apagou da vida dele esse passado, um passado tão recente, né? Que tem pouco tempo que ele decidiu, que ele caiu nas drogas e decidiu mudar de vida e pediu a Deus: Deus, eu não quero nunca mais sofrer isso. E hoje Deus fez uma faxina no passado dele. E ele chorava. E ele teve gente que teve um pastor que teve que abraçar ele, porque ele não conseguia ficar em pé de tanta força do Espírito Santo que ele recebeu para ser transformado, sabe? Para começar a viver uma vida nova a partir de hoje. Então, assim, a gente vê que o Espírito faz a obra, né? De uma forma tão maravilhosa. E tantas pessoas que já falavam a língua dos anjos, já haviam sido arrebatadas outras vezes, hoje receberam um renovo no Espírito transformador, sabe? Um renovo muito forte. E isso tudo da parte de Deus para cada um ali. Então, eu precisava te contar isso. E eu sei que só de me ouvir, você recebeu edificação espiritual, né? Porque você vê que Deus é vivo, o Espírito Santo
desceu quando Jesus subiu, né? Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu porque ele mandou o Espírito Santo. E lá em Pentecostes, a palavra de Deus nos conta em Atos que todos ali reunidos, buscando com dedicação esse dom, com um som do céu, num vento impetuoso, foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, a língua dos anjos, né? A língua do céu. Foi o que aconteceu ontem. Então, se você não sabia que isso existe, fique sabendo, está na palavra de Deus. É uma manifestação do amor de Deus, porque você sente o quanto você é amado. É uma experiência que é aquilo que eu falei, né, hoje, no início da oração da madrugada. Por mais que eu te conte, eu nunca vou conseguir chegar perto do que de fato a gente vive quando está nessa experiência. Mas eu queria dizer para você isso, né? Se você não sabia que isso existe, saiba que isso existe. Isso é vontade de Deus para sua vida, porque é uma intimidade profunda e íntima, assim, num nível muito forte com Deus. E mais ainda, te aconselho a desejar isso para sua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente é batizado com o Espírito Santo e fala a língua do céu, o idioma do céu, né, a língua dos anjos, a gente fala em mistério e é edificado por este dom, né? É um dom que edifica a cada um. E essa edificação é força interior, é força para vencer com mais facilidade as adversidades da vida, pela força do Espírito Santo em você. E o seu espírito ora ao Espírito de Deus que intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Então, é muito profundo. A minha equipe das minhas mídias está preparando essa mensagem e também essa ministração para em breve disponibilizar para você que não pôde estar conosco ontem no primeiro encontro do Celebrai, poder assistir e receber uma porção desse poder de Deus na sua vida também, viu? Através do meu canal do YouTube, Apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelo dia de ontem e por tudo que o Senhor fez na vida do teu povo no primeiro encontro do Celebrai. Pai, uma fé tão grande toma conta de nós na expectativa da viagem a Israel que o apóstolo fará, eu estarei com ele e nós levaremos conosco cada pessoa que vai colocar o seu nome na veste para Piairote, para abertura de caminhos, como o Senhor fez no Mar Vermelho, quando Moisés estendeu o cajado e o Senhor abriu o caminho onde não havia caminho, e o povo de Deus passou. Então, meu Deus, cada pessoa que estiver com o nome na veste, vai de fato, em espírito, estar conosco ali, em Piairote, no Egito, em Israel, recebendo essa força profética na sua vida, da abertura de caminhos. Pai, prepara cada pessoa para viver uma sexta-feira forte de poder e batalha espiritual, com vitória espiritual no santuário. Eu te peço e abençoo todos os que oram comigo agora, onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Um forte abraço. Paz e luz para você. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver,
Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo. Santo. Um novo caminho para a sua vida. Quando Moisés tocou o cajado no Mar Vermelho, as águas se abriram e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus. Diz a palavra de Deus: mas os filhos de Israel passaram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muralhas à direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo 14, 29 e 30. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho vão a Israel entrar no meio das águas do Mar Vermelho, em Piairote. Com seu nome nas vestes sagradas, significando a abertura de um novo caminho na sua vida. Na sua vida sentimental, financeira, profissional e familiar. Pois os inimigos que hoje vedes, nunca mais os vereis. O que era para ser um beco sem saída, tornou-se o lugar onde Deus abre caminhos impossíveis. Piairote, um novo caminho para a sua vida. Reino dos Céus, uma igreja forte.